A semana passada nós estudamos a igreja de Éfeso, não é isso? Lembrado que é o período que vai do ano 60 ao ano 100 depois de Cristo. O pastor daquela igreja era o próprio João, né? Também simboliza um período da história na igreja. Por que João foi parar na ilha de Patmos? A gente aprendeu. Nós aprendemos também que Apocalipse não significa catástrofe, derrota, não. A palavra Apocalipse simboliza revelação, é uma palavra grega para a palavra revelação. Então, é revelação do quê? Das coisas que aconteceu antes mesmo de João existir, porque lá em Apocalipse, nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver registrado a queda de Satanás, né? Quando Satanás cai, é expulso do céu. Isso aconteceu mesmo antes da criação do mundo. Está lá em Apocalipse. Foi um fato que já aconteceu há centenas de milhares de anos. E vamos ver também coisas que estão acontecendo e alguns que ainda vão acontecer, que nós aprendemos no primeiro capítulo. Reseta ele em nome de Jesus. Dá um reset nele aí, desliga geral. Várias coisas. Aprendemos que no livro de Apocalipse nós vamos ter a visão de Jesus glorificado, não é isso? Jesus no meio de 7 castiçais, com 7 estrelas na mão, né? A coroa, o vestido de ouro, essas coisas todas. Então nós temos aí um resumo geral. Quero hoje falar, se o computador pegar, a gente vai tentar usar o computador, senão a gente vai ter que falar aquilo que eu já tenho na cabeça aqui, mas eu queria usar o slide como fonte para os irmãos, que tem muita coisa que não deu para memorizar. Por que é Esmina? E o interessante, irmãos, que essas cidades, Éfeso, Esmina, Sardes, que ficava a maior parte dessas cidades ficavam na Turquia, aonde hoje é o país chamado Turquia, que se chamava naquele período também Turquia, e que a capital era inicialmente Alexandria, né? Que foi Alexandre o Grande que construiu. Depois de Alexandre o Grande, Maomé II, ele conseguiu entrar e dominar a cidade de Alexandria, e ele colocou o nome de Istambul, que hoje é a capital da Turquia. E a palavra Istambul significa maçã vermelha, né? Em turco, maçã vermelha. Vai abrir, espera só um pouquinho. Então, maçã vermelha. Então, hoje, a Éfeso, naquela região da Grécia ali também, Ásia Menor, Grécia, Turquia, aqueles países daquela região. Então, nós hoje vamos ver Esmina. A palavra Esmina, irmãos, significa mirra. Eu fui estudar a mirra, né? Porque Jesus, quando ele nasceu, os reis magos levaram o quê? Ouro, incenso e mirra. A mirra é um óleo cheiroso, aromático, que servia para dar banho, para curar feridas e perfumar também como perfume. Era interessante, mas o interessante é como é extraído a mirra, do pé de mirra, do pé da planta. É uma planta que o nome é um pouco complicado, é um nome grego. É a maneira com que é extraído, né? E qual o simbolismo que tem a mirra em relação a Cristo? Porque foi usada a mirra, ele recebeu mirra no seu nascimento, né? O vaso de alabastro não era mirra, não, era outro perfume, não era? O vaso de alabastro parece que era nardo. Que o nardo é diferente da mirra. Mas no seu túmulo, quando foram levar para embalsamar ele, as mulheres foram embalsamar Jesus, levaram o quê? Mirra, né? Então, o significado da mirra, e ela aparece desde Gênesis capítulo 35, versículo 37 mais ou menos, até Apocalipse. Ela aparece 22 vezes na Bíblia, a mirra. Então é interessante, a gente colocou ali como é tirada ali, depois eu vou ver se conseguir abrir aí, a gente vai. O pastor dessa igreja,
o nome dele era Policarpo de Esmirna. Ele foi o seguinte, na perseguição, porque é uma igreja que começou a perseguição, é a igreja da perseguição, jogaram óleo quente nele, para ver se matava ele. Como o óleo quente não o matou, aí foram lá e apunhalaram ele várias vezes e enforcaram ele para ter certeza de que ele estava morto. Para vocês verem como é a barbárie daquela época, né? A perseguição da igreja naquele período. Então é um fato interessante, né? Da igreja de Hermínias. Vou ter que... Fala o seguinte, Mica, abre a Bíblia aí, bota lá em Apocalipse capítulo 2, porque se não abrir, a gente vai comentar versículo por versículo. Depois a gente mostra as outras cores. Capítulo 2. Capítulo 2. Se eu não me engano, é versículo 5 e diante. Vê aí. Versículo 8 Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, diz... o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus está falando aí, afirmando a sua morte e ressurreição. Aquele que foi morto e reviveu. Então, nós temos aí, eu fiz um resumo que eu ia colocar aí, mas a gente vai trazer para os irmãos depois sobre esse versículo seguinte. Vamos lá, o versículo seguinte, versículo 9. Eu sei as tuas obras e pobreza, mas és rico. Blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são os da sinagoga de Satanás. Veja só, essa frase, conheça as tuas obras, aparece em Éfeso, aparece nas 7 igrejas. Durante as 7 vezes que Jesus vai se direcionar a uma igreja, ele começa dizendo: conheço as tuas obras. É muito importante a gente se ligar a isso, irmãos. Que são as obras? São essas, né? A gente ainda vai especificar mais, mas as obras aqui são obras do Espírito. O perdão, o louvor, a adoração, a oração, a oferta, o dízimo, a esmola. Está entendendo? Tudo isso faz parte das obras. E esmola é uma coisa muito séria. Dorcas era uma mulher que gostava de dar esmola. E dar esmola não é só fazer caridade. Não. Ela fazia boas obras e dava esmola. Existe uma coisa diferente aí. Não. As boas obras é uma coisa, e da esmola ela vai além das boas obras. É algo que a gente faz, exatamente o desprendimento da avareza. O que é avareza? Não é a pessoa ser pão duro, né? Não, a avareza é quando a pessoa ela não tem a capacidade moral, espiritual, se desprender financeiramente, ser fiel a Deus. Naquilo que a palavra do Senhor ensina, naquilo que a palavra do Senhor prega, né? E quando a pessoa ela não tem essa capacidade de ser honesto nisso, nas outras ele também não é. Então ele diz: conheço as tuas obras. Deus nos conhece profundamente. Eu fui na cidade resolver um assunto e aproveitei e fui comprar uns materiais e envelopes que a gente vai colocar aí no banco aí com QR Code. Eu fui para a igreja de Hebreu Lima, eu gostei da ideia e a gente vai fazer. Aí o que acontece? O Uber que eu vi, o rapaz, ele era evangélico, né? Depois ele me disse: não, eu sou da igreja batista Elianteira. Eu digo: rapaz, eu conheci o fundador daquela igreja, pastor Eliezer. E a gente conversando sobre essas coisas, sobre a questão de ser nova criatura. O que é ser nova criatura? Aí eu perguntei no Uber, né? E tu trabalha domingo? Eu disse: não, pastor. Depois da escola eu faço umas corridinhas até 1h30, 2 horas. Depois eu vou para casa descansar, porque ninguém é de ferro, porque eu não perco nenhum culto. E eu toco na igreja, eu sou o primeiro a chegar. Eu não gosto de faltar da minha responsabilidade com Deus. Então eu não perco o culto, não faço nada disso. Então é a questão de consciência daquilo que a gente está fazendo, né?
para a glória do Senhor Jesus. Vamos por 10. Dá uma olhadinha se abriu aí, vai. Minimiza aí e vê. Se não abriu, a gente vai deixar para depois. Continua lá. Não temas as coisas que hás de padecer. Aí já é o início daquela perseguição. Não é o início da grande tribulação, nem tribulação. Não tem nada a ver com relação à igreja. Mas isso aí está falando da perseguição romana contra os cristãos. Porque a partir do século II, do século III, a perseguição aumentou. A perseguição romana foi tão grande e foi até Constantino. Foram quase 300 anos de perseguição romana à igreja. Então, por isso que Policarpo ele foi morto dessa maneira. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja só. Primeiro, isso que está aí aconteceu. A igreja, ela passou um período, esses 10 dias aí, significa tempo, mas que para Deus foi um tempo curto. Porque essa perseguição, ela durou até Constantino. Eu não estou lembrado ainda, a gente não chegou nesse ponto, mas mais ou menos do ano 60, que foi quando João foi levado para a ilha de Patmos, até o ano 300, 400, 500 depois de Cristo. Ou seja, durou mais ou menos 300 a 400 anos. Aí você diz, mas é muito tempo. Para nós mas para Deus não. Para Deus, e naquele período, a gente canta aqui sempre, vou lembrar, né? Da coragem, da fé, do amor e devoção. Então essa música, ela fala exatamente desse período que vai do ano 60 até mais ou menos 500 depois de Cristo, da perseguição da igreja primitiva. Até a igreja de Éfeso, como a gente falou a semana passada, não havia uma perseguição acirrada mesmo, mas ela começou a ser acirrada a partir da igreja de Esmina. Dessa igreja, pode colocar lá no texto lá, tirou. Então veja assim, foram presos, quem já assistiu as catatumbas de Roma, se quiser assistir, está no YouTube, assista que você vai ver como foi. Por exemplo, você pode assistir Quo Vadis, Ben-Hur, tem aqueles vídeos que eu passei aqui para vocês, que a história da igreja primitiva, uma série de vídeos muito bons que eu passei aqui na igreja há alguns anos atrás. Muitos cristãos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi encerrado ao meio, outros foram enforcados, esse mesmo da igreja de Esmina, ele foi esfaqueado, né? Porque jogaram óleo quente nele para ver se ele morria. Ele não morreu. Por isso que a igreja romana canonizou ele santo, é chamado de São Policarpo, né? Por causa de São Policarpo de Esmirna, porque ele morreu em nome pela igreja. Aí sereis tentados. Por que tentados? Irmãos, o diabo, mesmo como tem hoje uma confusão religiosa tremenda, naquela época também existia os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos. Havia tudo isso. Tudo que a gente vê hoje não quer dizer que não aconteceu no passado. É importante você saber que a história, ela não se repete, mas os fatos sim. Quais foram os fatos que levou Israel a ficar cativa por 70 anos na Babilônia? Foram os fatos que envolvem a humanidade de hoje, a corrupção na justiça dos juízes, a corrupção dos sacerdotes, a corrupção da política. Então naquele período aconteceu isso. Aí que Deus fez? Feriu Israel com a escravidão na Babilônia.
Então a história, o que você vê hoje, são coisas que já vêm desde Noé. Quando Jesus disse, casavam-se e davam-se em casamento, Jesus está falando que a semelhança dos dias seria sempre a mesma. E Satanás é o mesmo demônio, o mesmo anjo que caiu antes da fundação do mundo, ele continua sendo o mesmo, porque ele é um ser espiritual. Ele não mudou em nada, como Deus também não mudou em nada. E ele é altamente inteligente. A Bíblia diz que ele foi criado com toda sabedoria. Não subestime Satanás. A gente não pode ter medo dele, mas não pode subestimar. É como eu disse, ele sabe, conhece a sua vida desde a hora que você nasceu. Quando você deu o primeiro choro, no disse domingo, ele já começou ali a mapear a sua vida. Aí ele diz assim: depois dessa tribulação, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é que leva o crente, o salvo, a entrar no céu? A fidelidade. A fidelidade. E essa fidelidade não é segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, não. Você está muito enganado com relação a isso. Essa fidelidade é dentro do padrão das Escrituras. E é exatamente contrário àquilo que a gente pensa. Por exemplo, Jesus disse: se teu inimigo te bater numa face, tu faz o quê? É o contrário. A vontade da gente é o quê? Bateu, lê. Jesus disse: se teu inimigo pecar contra ti, fizer alguma coisa que você não goste, vá lá e peça perdão a ele. Jesus ensina que quem tem que pedir perdão não é o ofensor, é o ofendido, é o oposto. A pessoa lhe ofendeu, aí você vai lá: me perdoe em nome de Jesus, e você está perdoado também. Quando eu disse domingo que os irmãos estão perdoados, porque tem que estar perdoado mesmo. Eu sei que fala, critica, mas a gente tem que perdoar. Eu digo: você está perdoado em nome de Jesus. Mas veja só, irmãos, analisa direitinho. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Que negar a si mesmo? É eu reconhecer as minhas limitações, as minhas fraquezas, renunciar quem eu sou para me tornar uma nova criatura. E novo nascimento dói, viu? Primeira coisa, aprender a perdoar. Só vai pedir perdão a quem magoou, quem sabe perdoar. Porque Jesus disse: se você não perdoar, também não é perdoado. É pai bufo. Lembrando que a santificação e a comunhão com Deus, ela não começa de cima para baixo e nem de baixo para cima. Ela começa na horizontal. Ela começa no meu relacionamento com você. Se o meu relacionamento com você, ou seja, marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai, irmão na igreja, vizinho, colega de trabalho, se esse relacionamento não tem comunhão, não tem parte com Deus. Porque Deus disse: como é que você diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Como é que você diz que serve a Deus e não quer falar com seu irmão? Como é que você diz que quer entrar no céu, mas não vai com a cara do outro? O céu não é brincadeira não, irmãos. Isso é coisa séria. Nada, não adianta nada. Você tem que saber o seguinte: que tem que perdoar para poder ser fiel até a morte e receber a coroa da vida.
Se eu e você não somos assim, estamos ferrados, estamos fritos. Estamos fritos, irmãos. Ser fiel significa andar em retidão. É como eu comentando com o rapaz hoje. Tem que dar o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sem essas coisas, não tem como. Não adianta só levantar a mão, dizer que é crente. Não adianta, você está perdendo seu tempo. É difícil? Não é fácil. Novo nascimento causa renúncias. Renúncia, eu tenho que renunciar. Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Aquele que não negar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Veja a profundidade dessa fidelidade. A Bíblia diz, não faleis mal uns dos outros. E de vez em quando você está falando mal de alguém. E aí? Mas a pessoa está errada. Não é da sua conta se está errado ou está certo. É para não falar. É para não falar. Não interessa se está certo ou está errado. A Bíblia diz que a gente só deve sair da nossa boca palavras de edificação. Aí você pega, começa a falar mal, começa a criticar, começa a zombar, começa a se envolver com o que não deve, tem um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de inveja. Aí como é que fica? Isso é fidelidade? Não, mas só é infiel o cara que assaltou, que matou, que estrupou. Não, irmãos. Infidelidade, ela atinge qualquer área da nossa vida. A gente tem que ser sincero e honesto conosco, comigo mesmo. Eu preciso ser nova criatura. É isso que a gente tem que ser, eu e você. Se a gente não fizer isso, a gente está ferrado. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também essa frase ela é repetida 7 vezes. Por que é que Deus, durante não só 7, isso é só no livro de Apocalipse, 7 vezes, mas Jesus disse várias vezes: quem tem ouvido ouça. Se você digitar essa palavra na Bíblia, quem tem ouvido ouça, vai aparecer centenas de versículos. Por que Deus repete tanto quem tem ouvidos ouça? Por quê? Porque a gente só ouve o que a gente quer. Eu estou falando aqui, mas muitos de vocês não estão ouvindo o que deveriam ouvir. Estão só ouvindo o que quer. Por isso, irmãos, que tem certas mensagens que a gente fica com o pé atrás. Mensagem de autoajuda mesmo. Às vezes a pessoa está cheia de mazela. Aí o pregador está aqui: Deus vai lhe dar a vitória, você vai ser um vitorioso, Deus vai abrir a porta, Deus vai... Aí o tronço está recebendo igual que não é. Aí continua na tronchura dele. Eu me lembro, na igreja da Bela Vista, uma vez chegou uma irmã na igreja e ela começou a profetizar para todo mundo. Primeiro ela começou a profetizar surpresa. A igreja precisava de ventilador. Aí ela profetizou e ela mesmo comprou 8 ventiladores para a igreja. Que bênção, né? Grande a surpresa. Aí ela mesmo mandou a surpresa. Depois começou, daqui a pouco ela começou fazendo uns casamentos na igreja. Agora ela fez casamento, só não fazia o meu. Quando foi um dia, uma irmã perguntou: irmão, por que Moisés não vai ter nenhuma? Não, de Moisés é diferente. Eu disse que diferente, irmã. Você está pensando que me engana? Quando foi um dia, tinha uma menina na igreja
que eu e de Janeiro e o pastor Leonardo, a gente tinha muito cuidado com ela por causa do pai que ela tinha. Era muito violento o pai dela. Para vocês terem uma ideia, uma vez ela foi para o culto, ela tocava acordeão na igreja, e o culto terminou um pouquinho tarde, o pai dela não deixou ela entrar dentro de casa. A gente ficou a noite todinha, do lado de fora, no portão, sentado no degrau da casa dela, com ela, tomando conta dela, porque o pai não tinha deixado ela entrar. Até amanhecer. Ela tocando e a gente cantando a noite todinha. E tinha um camarada na igreja, que ele era adúltero. E já tinha uma história meia que a mulher dele tinha morrido, e um comentário que tinha sido uma pesada que ele deu na barriga, deu uma boa. E esse cara se fingia de santo na igreja. Uma vez ele disse a mim que ele estava dormindo, vinha para casa no ônibus, quando se acordou estava dentro de um prostíbulo lá no Recife Antigo. Uma vagabunda lá, uma mulher da vida. Aí ele chegou e disse: Senhor, eu preciso casar de novo. Se o Senhor me der uma esposa, eu vou fazer 3 dias de jejum. Aí foi dormir e sonhou exatamente com quem? A menina. Aí ele disse: a primeira apareceu uma anja pela metade. Veja, discernimento espiritual temos que ter, irmãos. E essa anja mostrou a ele, ele disse: mas essa daí o pastor Leonardo, Moisés e de Janeiro não vai deixar não. Aí o anjo mandou ele ler aquele texto lá de Isaías 41, 10 em diante, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. E todos aqueles que se levantarem contra ti, vou eu não sei o que, toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Aí estava reunindo a mocidade, Deus que revela de verdade e dá discernimento. Eu vi ele